Nesse canal, gosto de explorar as versões para todos os mitos, personagens e fatos das histórias desse mundo e do outro, o mais atemporal possível. Tento trazer algo para nos fazer pensar, não para convencer. Assine, curta. Sempre estarei explorando aqui os limites das crenças dos tempos e das opiniões. Bem, vamos lá. No princípio, antes que o tempo tivesse forma, antes que o espaço tivesse intenção, havia apenas o som. Um som puro, sem começo nem fim, vibrando no seio do nada como um coração solitário na escuridão eterna. Não havia linguagem para nomeá-lo, nem ouvido para escutá-lo. Mas sua essência era o verbo, a primeira vibração do ser. E desse verbo nasceu Ankarion, o primeiro dos seres, não forjado de matéria, mas de frequência pura. Ele não pensava, ele era. Seu corpo era música em estado absoluto, sua alma, um silêncio anterior ao som. E com um gesto de pura intenção, ele lançou sua melodia sobre o vazio, e o vazio respondeu. O som multiplicou-se em ecos, e desses ecos nasceram os primevos, os filhos do verbo. Esses primevos não foram moldados como barro, mas nasceram como faíscas de uma chama infinita. Cada um deles era uma nota singular na harmonia original. Não eram deuses, pois não havia mortais para nomeá-los assim. Eram consciências puras, dançando ao redor do coração do som. Ethereum, o equilibrador, surgiu da nota mais estável. Pyrrhus, o ardente, da nota mais aguda. Thalassa, a profunda, da mais grave. Aeris, a errante, da mais leve. E Gaia, o útero do vir a ser, nasceu da nota mais amorosa. Suas formas não eram físicas, mas vibrações que apenas os sentidos do espírito podiam perceber. Luzes, ritmos, sensações condensadas. Entre eles, havia silêncio e canto, pois tudo era música, e toda música era compreensão. Contudo, havia um entre eles que não ressoava com frequência. Seu nome era Eltarion, o observador silencioso. Um intervalo entre as notas. Ele não falava, ele escutava. Sua existência era feita de perguntas e sua dúvida era a centelha da curiosidade. Foi ele quem primeiro perguntou: e se o som cessar? Essa indagação fez tremer as bordas da criação. Nunca antes o fim havia sido imaginado. Eltarion não queria ruína, queria saber. E desse desejo nasceu o caos, não como destruição, mas como tudo o que ainda não fora cantado, a vastidão das possibilidades. Ankarion ouviu essa pergunta como um eco triste. Compreendeu que a harmonia imutável não gera evolução. Era necessário o contraste, a sombra entre as notas, o silêncio entre as melodias. E então, com dor criadora, Ankarion dividiu-se. De si mesmo fez orvelar o primeiro mundo, um plano onde o som tomaria forma, onde o verbo se manifestaria em matéria sutil. No coração de Orvelar, ele colocou o núcleo sonoro, o centro pulsante de toda a criação. Ali, os primevos poderiam experimentar, falhar, aprender. Era um jardim de potenciais. Ethereum cantou os ciclos, dia e noite, fluxo e refluxo. Pyrrhus trouxe a chama que ilumina sem consumir. Thalassa verteu os mares de memória líquida. Aeris moldou os ventos mutáveis do pensamento. Gaia desenhou relevos com o toque do silêncio, montanhas de emoção, vales de contemplação, florestas de ideia. A matéria se condensou, e com ela vieram formas, não por necessidade, mas por celebração. Seres dançantes surgiram, feitos de luz e vibração, encantados por existir. Não conheciam fome, nem medo, apenas maravilhamento. Por eras incontáveis, os primevos viveram em sintonia com os elementos. O tempo não corria, dançava, falavam com árvores, ouviam as pedras, mergulhavam nas tempestades e bebiam estrelas como vinho. Não havia domínio, nem posse, apenas canto. Mas dentro de cada primevo havia uma inquietação sutil, a centelha da dúvida. Uma sede por ir além do belo, uma semente plantada pelo próprio verbo, onde há busca, há também risco de perda.
E foi essa sede que levou Eltarion a se afastar. Ele, o mais silencioso, começou a questionar por que o poder fora distribuído igualmente. Por que não havia um som só seu? Não desejava governar, mas ser único. Para isso, mergulhou nas camadas esquecidas do caos. Lá encontrou a sombra primeva, uma entidade que antecedia o verbo, um silêncio que sussurrava uma linguagem invertida. Eltarion absorveu essa sombra e, com ela, fez seu primeiro ato solitário. Criou a separação. Afastou-se de Orvelar e criou um novo plano, fechado, onde nenhum primevo o seguiria. Nesse lugar, plantou a semente da singularidade. Dela nasceram os sibilantes, seres forjados não por luz, mas por ausência. Formas mutáveis, ambíguas, cantoras de hinos invertidos. Eltarion os chamou de filhos da liberdade, mas logo percebeu que não os controlava. Eles sussurravam entre as dobras da realidade, levando inquietude aos outros primevos. Ideias de hierarquia, comparação, desejo. A harmonia rachou, não por ódio, mas por comparação. Ancarion viu, não com fúria, mas com pesar. Sabia que o livre-arbítrio era o preço da liberdade, e só com ele o amor seria verdadeiro. Não impôs ordem, mas soprou um novo som. O chamado. Uma nota que tocava o âmago de cada ser, lembrando-os de sua origem. Dela nasceu Liriel, a guardiã da lembrança. Ela não corrigia, apenas recordava. Tocava os corações com o eco daquilo que havia sido puro. Era o antídoto sutil contra o esquecimento. Mas muitos já haviam erguido muros dentro de si. Reinos surgiram, tribos, fronteiras. O tempo acelerou. A eternidade virou memória. E a memória virou ruína. Assim vieram as eras, da comunhão, da separação e, por fim, da guerra. Pois, como dizia a sombra, onde há dois, há fronteira. Onde há fronteira, há desejo. Onde há desejo, há disputa. A guerra primeva não era feita de espadas, mas de dissonâncias. O fogo de Pyrrhus evaporou os oceanos de Talassa. Os ventos de Aeris despedaçaram as montanhas de Gaia. O equilíbrio de Eterion tentava sustentar a harmonia, mas era engolido pelas dissonâncias crescentes. O mundo que antes cantava, agora chorava. Ancarion, então, chorou também. Suas lágrimas deram origem ao tempo linear, a linha que não volta, o fio que se perde. Pois até o Criador se curva diante do esquecimento da criação. Liriel, no fim, ofereceu-se. Absorveu toda a dor, toda a memória fragmentada, e com ela teceu um novo fio, o fio da esperança. Tecendo com ele um novo ciclo, selou a antiga Orvelar em sono profundo e lançou seu eco para o ventre do futuro. Esse eco tornou-se semente. E onde cair, um novo mundo nascerá, onde o verbo ainda vibra, à espera de ouvidos dispostos. E assim termina, ou talvez começa, a cosmogonia primeva. Não com ponto final, mas com uma vírgula eterna, porque a criação segue. Em cada estrela que acende, em cada vida que sonha, o som primeiro ainda canta, ainda pulsa, dentro de nós, talvez.